obrigado, Senhor, por este dia que nos dás. Aqui estamos para louvar o Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito venha inspirar toda a Tua igreja, a fim de, mais uma vez, nos certificarmos da Tua vontade e seguirmos as veredas que nos deste a seguir. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Bom sábado a todos os irmãos. E agora, para continuar o louvor ao Senhor, vamos entoar o hino número 233. Todos os que puderem de joelhos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por nos teres criado, Senhor, à tua imagem e semelhança. E graças, Senhor, também te damos por teres morrido por nós e por, Senhor, estares desejando nos vir buscar. Vem, Senhor, nos fazer alegres e contentes nesta esperança, Senhor, onde sabemos que, se quisermos da nossa parte, Senhor, que tu nos dás liberdade para isso, irmos contigo, Senhor, eternamente para o teu lar, fazer a tua vontade, Senhor, que será, sem dúvida, o melhor para nós. Vem, Senhor, agora nos dar um santo dia de sábado, Senhor, e obrigado por este memorial da criação, para descansar e para pararmos um pouco na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos dar os quadros.
aos dízimos, às ofertas, e começando primeiro pelas ofertas das crianças. Bom dia, meninas.
Não ouvi, está fraquinho. Bom dia. Melhor. Quem é que gosta de passarinhos? Não gostam de passarinhos? Ah, passarinhos. A história que eu vou-vos contar é sobre uma menina pequenina, assim como a Margarida, e sobre um passarinho. Então era assim. Havia uma menina pequenina, também chamada Sara. E essa menina, a mamãe ficou doente. Tinha uma grande dor na barriga e teve que ir para o hospital. E então a Sara ficou em casa com a avó, com o papá e com a mana. Só que o papá trabalhava. Não, a mamãe foi para o hospital. Tinha uma dor na barriga, tinha que ir ao médico. E então ficou a mamãe uns dias fora. E a Sara estava triste porque a mãe ia para a escola. O papá trabalhava. E a avó dizia, não posso brincar contigo, tenho a casa para arrumar, tenho a comer para fazer. E então a Sara ficava muito triste, e então ia para a rua, ver o céu, ver os cãezinhos. Então ela estava lá sentada, quase chorando, e de repente salta-lhe um pássaro para o colo. Um passarinho, mas que giro, um passarinho. Ela foi a correr dentro de casa e disse, vó, anda a ver o passarinho que me veio fazer uma visita. E a avó veio. Mas a avó disse, não se toca. Esse passarinho era bebê. Lindo, tinha as penas azuis e verdes. Então, todos os dias, o passarinho ia fazer uma visita à Sara. Todos os dias a Sara ia brincar com o passarinho. Só que depois de algum tempo, a mamãe da Sara veio. E a Sara, a primeira coisa que disse foi, mamãe, anda a ver o meu passarinho. Anda a ver o meu passarinho. Só que a Sara procurou, e o passarinho já não estava. A Sara começou a chorar. E a mamãe da Sara agarrou na Sara ao colo, sentou-se e disse, Sara, não se chora, esse passarinho era um anjo e ele veio cuidar de ti. Agora a mamãe está de volta e o passarinho voou. Muito bem. Quem gostou da história? Muito bem. Isto é uma lição para nós vermos que Jesus está sempre a cuidar de nós, mesmo quando nós não sabemos. Podemos ter um passarinho como a Sara tinha. Agora, vamos para o nosso lugar ouvir a história que temos para ouvir, está bem?
Peço a todos os irmãos o favor de abrirem as vossas Bíblias em Mateus 19, 16. Mateus 19, 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muito bom dia, bem-vindos aqui à casa do Senhor. E como esta mensagem, este texto foi lido, vamos estar aqui, meditar sobre este texto, saber se ele tem alguma coisa para nós. Normalmente este é um texto muito batido, muito conhecido. Eu costumo dizer, as coisas são muito conhecidas, acabam de ser pouco apreciadas. Mas é aí que está o erro. É nas coisas que são muito batidas. É como que uma peça bem polida tem o seu valor. Aqui nesta história que acabamos de ouvir, há um jovem que procura ajoelhar-se perante o Senhor e pedir ou que lhe ensinasse, que fosse ensinado naquilo que lhe faltava para ele herdar a vida eterna. Momentos antes, Cristo, depois de fazer os seus discursos, quando ia iniciar uma partida, foi interrompido por algumas senhoras. Muitas mães que providenciaram levar até Jesus os seus filhos para serem abençoados por Jesus. Jesus foi reconhecido por esta gente como sendo aquele enviado de Deus, aquele filho de Deus. Essas senhoras na altura o reconheciam, porque não era qualquer pessoa que podia orar sobre as crianças, mas elas confiaram os seus filhos a esta proteção de Jesus. Neste momento, sendo interrompidas pelos seus colaboradores, os seus discípulos, porque não entendiam nem compreendiam aquele ato que estava para ser feito. E quando Jesus lhes diz que deixai-os ao meu cuidado, deixai-os vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Os discípulos não interromperam, porque pensaram naquilo que fizeram, tinham feito um bom ato. Foi uma ação que eles imaginariamente e humanamente o fizeram. E quando as crianças abençoadas, diz que Jesus partiu. Aqui Marcos diz que Jesus partiu. Mas há entre aqueles que eram os discípulos e aquele movimento das crianças, há alguém ali diferente, junto com eles. Estava ali um jovem, e não era um jovem qualquer.
Nós costumamos dizer que é um mancebo. É um mancebo, é um jovem. Não era um jovem qualquer. Lembre-se que este jovem tinha grandes posses, grandes haveres, possuía grande responsabilidade no povo judeu, porque ele era também um membro honroso do Conselho dos Judeus. Vejam bem isto. Não era um jovem qualquer. Mas a ele, ao ouvir aquela mensagem de Jesus, ao olhar para Jesus, ao abençoar as crianças, o valor que ele deu em si, ele sentiu necessidade dessas bênçãos. Ele quis saber o que é que lhe faltava para ser um abençoado para o reino dos céus. Este jovem correu até Jesus e o Evangelho de São Marcos, ele diz, no capítulo 10, verso 21, diz que ele se ajoelhou perante Jesus e perguntou, mas Jesus dirige-lhe as palavras que não eram muito comuns. Não era muito comum ouvir chegar ao pé de um homem qualquer e lhe chamar bom. Porque o conceito dos judeus nessa altura, aquilo que era bom só pertencia a Deus. Tanto que Jesus Cristo lhe diz, porquê é que me chamas bom? Porque não há bom, senão é o que é Deus. Mas este jovem reconheceu naquela personagem que aquele era um enviado de Deus. E ele reconheceu que ali estava a representação de Deus na terra. Portanto, a convicção que ele tinha, que ele precisava, ele queria, ele ansiava saber aquilo que lhe faltava para herdar a vida eterna, para receber aquelas bênçãos como os pequeninos receberam. Jesus lhe pergunta o que é que ele deve fazer? Que guarda os mandamentos. E ele faz uma pergunta, mas quais? Jesus Cristo não foi buscar os mandamentos, que são aqueles que dizem respeito a Deus. Porque esses mandamentos eram restritamente guardados, eles procuravam, eram zelosos nesses princípios. E então Jesus Cristo, olha, não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos e honra a teu pai e tua mãe. Ele disse, mas Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Eu faço aqui um parêntese. Além desta palavra, no Desejado de Todas as Nações, Helena White diz que estas palavras que o mancebo disse para Jesus, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, não eram verdadeiras. Essas palavras que ele diz, tinha guardado, não eram verdadeiras. Mas Jesus Cristo diz que olhando para ele, aqui São Marcos diz na mesma, que Jesus o amou. Jesus o amou e então lhe dá um conselho, olha, vai, aquilo que tu tens, vindo e dá aos pobres, e então vem e traz um tesouro no reino dos céus. Tudo isto nós conhecemos, irmãos. E sabemos que o mancebo voltou-se muito triste, porque possuía muitas posses, grandes propriedades. O diálogo terminou aqui. Ele, Jesus e eu. Ele saiu muito triste. Mas quem, irmãos, quem ficou muito triste foi o Senhor Jesus. Foi Jesus que ficou muito triste ao ver aquele jovem que a sua vida não era o facto de ele ter essas propriedades, não era o facto de ele ser rico, porque houve homens de fé que foram muito ricos, mas que souberam honrar a Deus e pôr as coisas nos seus lugares. Foi porque ele não interessou
não interessou aquelas palavras, aquele conselho de Jesus. Jesus ficou muito triste, porque Jesus pôde olhar para mim nesse momento e também ver os momentos em que eu rejeito as exortações completas de Jesus Cristo. Irmãos, nós, ao sabermos esta história, ao sabermos todo este enredo da conversa de Jesus com o mancebo, ficamos muito, muito contentes. E isto o porquê? Foi para ele. Ainda bem que eu aceito os conselhos de Jesus. Não tenho o que vender para entregar aos pobres. Ainda bem que este conselho foi para o jovem rico. E eu estou isento disso. Erramos, irmãos, se pensarmos assim. Nós erramos. Porque há muito que fazer, irmãos. Há muito que fazer. Temos muito que aprender. Aprender através da mensagem bíblica. E estas mensagens que devem ser estudadas, esquadrinhadas, cada dia, para aprendermos mais e mais e sabermos conscienciosamente, profundamente aquilo que nos falta, irmãos. Somos nós capazes de inteirarmos aos pés de Jesus, pedir que o Senhor nos ensine, nos mostre aquilo que nos falta. É o que me falta para a minha vida, irmãos. Irmãos, nas mensagens que todos, creio que todos lemos, das meditações matinais do dia de fevereiro deste ano, Helena White diz o seguinte: todos que possuem a faculdade do raciocínio podem saber a medida do seu dever. Irmãos, pensamos nós nisto? Qual é a capacidade do nosso raciocínio? Ou buscamos saber qual é o nosso dever? Eu acho que é importante, irmãos. E se não sabemos, procuremos sã e humildemente saber qual é o nosso dever. O que é que me falta? Irmãos, eu creio que a todos falta qualquer coisa. Uns de uma maneira e outros de outra. E a mensagem dada ao jovem rico não foi por acaso. Não foi para ficar no esquecimento. Ficou escrita que foi para nós. Para nós sabermos todos os princípios da verdade a serem conhecidos. Irmãos, e isto é o conselho que a palavra nos dá. Antes que seja eternamente tarde demais, para compreendermos, sabermos, conhecermos os nossos erros, há uma coisa que tem que ser feita. Há uma coisa que tem que ser feita. Eu posso dizer um conselho de Helena White. Os testemunhos celestes de volume 2, volumes antigos, em que ela diz isto tem que ser feito, é que cada um tem que perguntar a si mesmo, quem sou eu? Quem sou eu? Como estou eu? E para onde vou? O que sou? Isto é o importante, irmãos. Mas isto é uma coisa que tem que ser feita. Não nos vamos sentar acomodados porque já o conheço, já o fez. Não, há sempre o que fica para fazer. Quem sou eu? E depende de nós se permanecermos firmes e se formaremos
pertence a nós o formarmos caráteres tais que continuam como membros daquela futura família de Deus nos céus. Irmãos, isso é uma responsabilidade. Se não para vós, para mim. Eu compreendo que é uma responsabilidade que eu tenho. Ver, sondar, aprender, saber o que é que me falta. E cada dia saber o que sou, o que fiz, o que devia de fazer e que não fiz. É importante, irmãos, é importante termos estes princípios e aceitarmos os princípios da exortação da palavra de Deus que é dada através dos seus legítimos e reais conselhos. Cumpre a cada um de nós estudar as advertências, as correções dadas por ele ao seu povo antigamente, que é para nós hoje. Irmãos, somos responsáveis. Não vamos pôr de parte estas exortações. As correções são importantes para todos nós. Tudo na vida tem que ser corrigido. Porque se não houvesse correções, tudo estava bem, irmãos. E quais são essas correções? É aquilo que vimos na palavra de Deus, para não estarmos só com os pensamentos. Vemos o que é que Moisés disse. E isso em Levítico, o capítulo 18, versos 5. Capítulo 18 de Levítico, versos 5. Moisés dá esta exortação e deixa este conselho ao povo. Diz que no capítulo 18 do Levítico, o versículo 5 diz: portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardarás, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. O conselho foi guardar os estatutos. E em Romanos 10, 5, vimos o que é que Paulo volta a relembrar estas palavras, como escreveu Moisés. Romanos 10, 5 diz: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fazer estas coisas viverá por elas. O mancebo perguntou o que é preciso fazer, o que me falta ainda. Deus, Cristo, apontou-lhe os mandamentos. E Paulo diz que estes conselhos, aquele que fizer estas coisas viverá por elas. Mas estas coisas devem ser feitas cuidadosamente. Deve haver um cuidado profundo em tudo aquilo que venhamos a fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 6 e verso 1, 2 Coríntios 6, 1, Paulo deixa esta exortação. E 6:1 diz: e nós também, com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Irmãos, há um sabor, podemos dizer que há um sabor profundo nos conselhos e a palavra tem para nós e com esta exortação.
quando Paulo diz que cooperando também com Ele, nós cooperando com Ele, com os conselhos de Deus ao seu povo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Irmãos, a graça é extensiva a todos nós. Mas, se não houver o legítimo cuidado de sermos profundos, sermos fiéis, puros, sinceros e verdadeiros, esta graça não é pura, não é guardada nos legítimos e reais direitos. É guardada em vão, é recebida em vão. E se ela chega a nós e que é vã para nós, não tem importância, porque nós a rejeitamos. Para ela ser verdadeira, tem que ser tida, vivida nestes princípios que o Senhor nos ensina e nos exorta. Que isto seja os conselhos de sempre, hoje e sempre. Cumpre-nos estudar, esquadrinhar profundamente estes princípios que é da vontade de Deus. Aqueles que possam estar, diz que deve ser, digo mais, irmãos, deve ser a obra de todo o membro da igreja, não é de todo o membro da igreja, esquadrinhar, quieta e diligentemente esta palavra, para que possa ser entendida, compreendida e vivida. Que nos torne como que a nossa própria correção de tudo aquilo que possa haver em harmonia com os princípios da grandeza da vontade de Deus. Quer queiramos ou não, tem de ser. Mas quando admiramos quando as coisas sucedem que não é do nosso agrado, não é aquilo que nós esperávamos e portanto, caímos às vezes um certo desespero. Isso não é bom. Isso não é bom. Tem que haver uma força de vontade, tem que haver uma internalização, como que haja uma sincronização da nossa vontade com a vontade de Deus, para que haja um bom princípio e fundamento. Para que todo o nosso raciocínio possa ser desenvolvido com estes princípios. Lembro aqui que Jesus contou quando, e isso podemos ver em São Mateus 18, São Mateus 18, 3, quando apareceu Jesus Cristo, aquele que apareceu para de Jesus e dizendo talvez uma apreciação daqueles que queriam ser os maiores, daqueles que queriam ter um reino completo. E como ia ser o seu reino? Vamos usar estas palavras. E quando chegaram ao pé de Jesus perguntando quem seria maior no reino dos céus, Jesus Cristo só lhes disse, como iniciámos no princípio a bênção que ele teve para com as crianças, que ele disse para os discípulos, se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, como estes meninos, de modo algum entrarás no reino dos céus. Mas ele diz, e disse, eu em verdade vos digo, no verso 3 do capítulo 18 de São Mateus, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Claro que nós não podemos ser meninos na compreensão, na conduta, no raciocínio,
Mas São Paulo dá um bom exemplo, que ele dá um conselho a todos os irmãos, onde ele diz: irmãos, convém que sejamos adultos no entendimento, mas meninos na maldade, naquilo que é de mal. E isso é o que nós precisamos ser. Precisamos cultivar firme e perseverantemente a nossa esperança. E isto é buscar continuamente, saber o que temos de fazer quanto a essa vontade de Deus. Irmãos, é-nos dito, nós vimos, nós sabemos. Precisamos é da ação. E essa ação. E lembremos uma coisa, irmãos. Há uma certa certeza que nós temos, por muita certeza que nós possamos ter, de uma vida em Cristo Jesus. É preciso cada dia haver o cuidado e haver um sentimento profundo de que a nossa vida deve ser completa na santificação e através da sua palavra. E isto porquê? Porque Ele, Jesus Cristo, não deu o seu infinito sacrifício, não foi somente para que o pecado em nós fosse removido, mas sim para que toda a nossa natureza humana pudesse ser restaurada. Vamos ser reembelezada, reconstruída à semelhança de Deus. E reconstruída de quê? Da ruína do pecado. E para estar preparada para a presença de Deus no seu reino. Irmãos, só assim tem de haver um esforço da nossa natureza. E é aí que, se nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, é bom, já é bom, mas não vamos ficar parados. Esse sacrifício tem que nos mover, tem que modificar, tem que transformar a nossa natureza de pecado para a natureza do reino dos filhos da glória. O que é que nos diz aqui? Bom, irmãos, um conselho também dos testemunhos seletos, em que ela diz: bom será que cada um de nós erga o espelho e a real lei de Deus e nela veja o reflexo do próprio caráter. Irmãos, só nos erguendo, olhando para a lei de Deus como um espelho, que venha refletir em nós este que é o nosso caráter. Possamos ver aquele que é o nosso caráter. E então, irmãos, há um conselho muito especial. Precisamos ser muito cuidadosos em não negligenciar os sinais de perigo que a palavra nos ensina, que a palavra nos alerta, através destas exortações. E as advertências dadas na sua palavra. Devemos ter o cuidado de não rejeitar os sinais de perigo. E sabem, para sabermos o que é que nos falta para a nossa vida, temos que saber quais são os perigos, para não sermos tentados nem levados a entrar e ser conduzidos aos perigos que só dão a vitória ao inimigo. Irmãos, e isto porquê? Porque ela diz, muito sinceramente, era bom que nós aprendêssemos isto. Era bom que fixássemos isto nos nossos pensamentos. Ela diz que quão raramente se vê uma consciência sensível e verdadeira
raramente se vê uma consciência sensível e verdadeira. Para termos uma consciência sensível, pura e verdadeira, irmãos, temos que sondar muito aquilo que é a nossa vida, a nossa diferença, conhecermos a nós mesmos. Que é o que é mais difícil, é conhecermos a nós mesmos. Às vezes nos preocupamos com terceiros e parece que tudo vai mal. Irmãos, a nossa preocupação era conhecermos a nós mesmos. Estes terceiros, o que temos a fazer é orar por eles, ajudá-los naquilo que seja necessário, mas orar por eles é condenarmos a nós mesmos, não condenar a terceiros, nem ajoelhar a terceiros. E diz que há a procura de uma consciência sensível e verdadeira. E também que haja uma sincera tristeza de alma e convicção do seu pecado. Nós trabalhamos com isto. Estamos nós a procurar se temos uma consciência pura, sensível e verdadeira. Estamos a procurar conhecer em nós e se somos ou não, somos convictos da nossa ação pecaminosa. Irmãos, procuremos e levemos este caso a Cristo. Cada um, se elabora todos estes princípios, leva a Cristo. Porque o Cristo, Senhor, espera isto de nós. Irmãos, eu deixo-vos aqui estes conselhos encontram-se no segundo livro de Testemunhos Seletos, páginas desde o 120 a 220, 206 a 211. Estes conselhos, entre outros, que não podemos trazê-los todos. Mas eu queria deixar aqui um conselho, irmãos, da palavra de Deus. Conselhos terminais, que eu bem preciso. Eu creio que todos precisamos, mas eu bem preciso, irmãos. Em que ela dá este conselho, encontra-se no livro de Meditações de Matinais, olhando para o alto, 1983. A página 18, em que ela diz: deveríamos, reparem bem, deveríamos todos sentir ser nosso dever manter-nos em guarda, ser nosso dever manter-nos em guarda sobre nós mesmos. Irmãos, isto é importante. Deveríamos todos sentir e ser nosso dever mantermos em guarda sobre nós mesmos. Estamos nós fazendo isso? Se não estamos, procuremos fazê-lo. E isto a fim de evitar que as agências malignas que governam contra nós tenham êxito em levar-nos a dizer e fazer aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que desonra ao Senhor e só agrada o inimigo. Nós temos uma coisa a fazer, que a palavra do Senhor seja iluminada em todos e que todos a possamos compreender. Vamos ver o que Pedro escreveu. Aquele homem que talvez estava preocupado com as criancinhas que venham aborrecer o Senhor. Vejam como ele escreveu. Em 1 de Pedro, capítulo 1, e verso 22. 1 de Pedro 1, 22. Vejam o que é que o Pedro diz. Este conselho que é muito vivo, muito próprio e fundamental para todos nós. Para mim, sim, eu creio que para todos. Ele diz aqui:
eu vou usar as palavras da nossa parte, precisamos purificar as nossas almas na obediência à verdade, para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que nos dê a capacidade e o discernimento de vermos aquilo que nos falta em nós, conhecermos a nós mesmos e corrigirmos aquele que esteja de mal. Que o Senhor nos abençoe. Amém.